Boa noite a todos e que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez essa noite com a palavra. Nós tivemos hoje, graças a Deus, uma linda ceia, né? No primeiro horário. Provavelmente também deve ter sido no segundo horário uma linda ceia, com bastante participação. E isso nos alegra porque nós estamos ali para louvar o Senhor, né? Gostaríamos de estar reunidos na igreja, mas por causa das condições que a prefeitura exige, então, à noite a gente está fazendo a reunião via Zoom. Mas queremos agradecer a presença de todos, da Eunice que está nos visitando, ela está em São Paulo, né? Que Deus também possa estar abençoando você e tua família. Então, vamos dar início da nossa reunião com uma oração. Caio, você pode orar para nós? Oi. Meu celular, ele tá... Então tá. Então vamos orar. Eterno Deus, nós queremos te agradecer a Ti por mais essa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela participação que tivemos da ceia hoje de manhã. E queremos nessa noite, ó Pai, te entregar em Suas santas mãos essa reunião, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Te pedimos a Sua santa direção em tudo que nós formos fazer nessa noite, que seja para a Tua honra e glória. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. O microfone do Caio ele estava assistindo, estava conectado pelo celular, estava desligado. Mas vamos passar então a palavra para o nosso irmão Adolfo, que vai estar ministrando hoje a palavra para nós. Adolfo. Muito bem, boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós vamos estudar hoje desejando a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê essas três características da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, não necessariamente ela quer dizer que será sempre da maneira como a gente quer. Não. É da maneira como Deus quer. E a maneira que Deus quer implica em situações de provação para seus filhos, em situações extremas, como em locais, em países onde os nossos irmãos são perseguidos brutalmente. E nem sempre o que a gente quer ou deseja acontece, mas a vontade de Deus, independentemente do que acontecer, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Vamos ver algumas características e o que nós, como filhos de Deus, devemos fazer com relação à vontade de Deus. Isaías 55, 8 a 9, ele fala que os meus pensamentos, Deus fala, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando a gente reconhece o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas,
a partir desse momento, há uma luta interna entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós nascemos, ela é muito clara que o nosso comportamento vai contrário àquilo que Deus espera da humanidade. Nós fomos criados para honra e glória do nome de Deus, mas pela nossa situação pecaminosa, nós não seguimos os caminhos de Deus. E uma vez que o cristão, que a pessoa reconhece o Senhor Jesus como Salvador da sua própria vida, a partir dali, o Senhor Jesus passa, em tese, a ser Senhor da vida dessa pessoa. E quando o Senhor Jesus passa a ser Senhor, consequentemente, nós devemos fazer a vontade de Deus e não aquilo que eu quero fazer. Tá? Então, a Bíblia, ela nos expõe, nos deixa muito bem claro que há essa divergência de pensamentos. Mas eu, com a capacidade que Deus me dá pelo Espírito Santo, eu sou capaz, com a ajuda do Espírito Santo, de fazer a vontade dele. Porém, isto depende de quanto eu realmente, Adolfo, me consagro ao Senhor e deixo que ele realmente domine a minha vida. Moisés disse para o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, advertindo o povo de Israel, e disse o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E aí vieram uma série de advertências. Moisés foi muito bem claro: vocês vão para uma terra onde os povos não adoram a Deus, são politeístas, enfim, advertiu de não se juntarem não deixarem os filhos casarem com as mulheres de outros povos, e uma série de advertências. Por quê? Justamente pelo fato de outros povos, né, dos outros povos não adorarem a Deus. Mas essa parte aqui, ela é fundamental. Aqui, escolhe. E quem escolhe sou eu. E a minha vontade não é justamente de escolher o que Deus quer. A minha vontade é de escolher aquilo que eu quero fazer, a minha carne quer fazer. Agora, se eu escolher aquilo que Deus quer, é para a vida. E não sou eu, como também dos meus filhos. Por quê? Porque se eu fizer a vontade de Deus, eu influenciarei com certeza a vida dos meus filhos. Quantas e quantas decisões nós temos que tomar na vida? Muitas. Das mais importantes àquelas aparentemente menos importantes. Quem é solteiro, com quem vai se casar? Essa é uma decisão fundamental. E nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus explica e diz, principalmente para aquele que é filho dele, para os jovens, para os solteiros, de como escolher e com quem se casar. Que carreira seguir, que profissão, aonde me desenvolver, o que fazer, onde morar, enfim, são várias e várias e várias decisões que nós devemos tomar, mas sempre aquele cristão que realmente busca a vontade de Deus na sua própria vida, para que Deus dirija os seus passos, é fundamental. E Deus quer abençoar as nossas vidas. Agora, nós devemos fazer a nossa parte. Não adianta simplesmente orar, mas eu tenho que agir orando, e Deus vai me direcionando e vai me mostrando qual é o caminho a ser seguido. O próprio apóstolo Paulo reconheceu em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, Paulo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Por causa dessa luta entre o meu espírito, a minha carne, a minha vontade, e o Espírito Santo que habita dentro de mim.
Então, é fundamental eu ter consciência disso. Tanto é que em Hebreus ele nos adverte e nos diz que aquele que acha, que pensa estar firme, cuidado para não cair. Por quê? Justamente pela questão que o apóstolo Paulo destacou muito bem aqui, da minha carne, em que não habita bem algum. E eu gostaria de destacar nessa noite 5 pontos fundamentais que a gente deve considerar em relação a fazer ou não a vontade de Deus. Primeiro deles, eu devo abandonar as minhas esperanças, ambições, desejos pessoais. E em Atos 9:6, fala assim do apóstolo Paulo, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então o Senhor disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E assim foi que Paulo entrou em Damasco, recuperou a visão, foi batizado e foi apresentado para os discípulos, e assim foi que iniciou a sua carreira como cristão. Mas primeiro de tudo, ele estava indo com o intuito de prender os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo aparece a ele e justamente ele diz: você está me perseguindo. E aí o apóstolo Paulo reconheceu realmente que ele estava no caminho errado. E aí ele, a partir daquele momento, ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Abandonou aquilo que Paulo era, as ambições do apóstolo dele mesmo, em prol de seguir ao Senhor Jesus. Isaías, depois de ouvir a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías foi fiel à visão. Isaías abandonou aquilo que ele, não sei o que pretendia fazer naquela época, mas ele foi bem claro e disse: não, Senhor, pode me enviar, eu estou aqui para te servir. E nós temos muitíssimos exemplos na Bíblia: Daniel, Misael, Azarias, Ananias, Jeremias, Ezequiel, pessoas que fizeram a vontade de Deus, abandonaram a sua própria vontade em prol de seguir a vontade de Deus. Essas pessoas submeteram a sua própria vontade à vontade de Deus. Confessar, abandonar qualquer pecado que tivermos. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É fundamental, e nós nos conhecemos muito bem. E por mais que nós talvez tenhamos alguma coisa que está oculto, que a gente não está enxergando bem, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não tem como fazer a vontade de Deus tendo um pecado que a gente resguarde dentro da nossa vida, que a gente faça dela uma prática comum. E aí entra a ação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E é bom a gente se autoavaliar e deixar que o Espírito Santo fale a cada um de nós. E o Espírito Santo mostrando qual é a minha falha diante de Deus, eu devo confessar esse erro. Eu devo confessar esse pecado e dizer: Senhor Jesus, me perdoe, eu pequei, o meu pecado é esse, eu fiz contrário àquilo que a sua palavra me diz. Eu peço perdão e a partir desse momento eu vou me afastar desse pecado e vou fazer a sua vontade. Não tem como nós sermos abençoados por Deus tendo um pecado, seja oculto ou independentemente disso, algum pecado na nossa vida que seja parte da nossa prática diária. Por quê? Porque não é essa a vontade de Deus. Pedir a direção dele. Colossenses 1:9 diz: por esta razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade.
em toda sabedoria e inteligência espiritual. A gente ouve bastante essa palavra inteligência, né? O cara é inteligente, tal coisa, tem que agir com inteligência emocional, tem que agir com tal... Não, o cristão deve buscar inteligência espiritual. E a inteligência espiritual vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho, é a lâmpada para o nosso andar diário. É ela que nos mostra o caminho a ser trilhado. Isso está muito bem claro em Salmos 1, que é o homem bem-aventurado que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, é fundamental para eu buscar a vontade de Deus, eu tenho que buscar a direção dele. E aonde está a direção dele? Na palavra dele. E complementado, obviamente, com a oração. Então, é fundamental que eu seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Aqui vem uma pergunta: como está a nossa leitura diária? Nós estamos lendo a Bíblia diariamente? Eu fico muito feliz quando o Gabriel, ele cobra da gente e fala assim, e o nosso devocional. Então, ele já tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, isso me enche de alegria. Por quê? Porque se tornou um hábito, e à medida que nós lemos a Bíblia diariamente, nós vamos sendo cheios do conhecimento da vontade de Deus. Dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus. Salmo 143 diz, 8 e 10 diz: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Ouvir, saber e ser ensinado. Através do quê? Através da palavra de Deus. Se nós não dedicarmos tempo ao estudo da palavra de Deus, à leitura bíblica diária, nós não vamos ouvir, nós não vamos saber e nós não seremos ensinados por Deus. E muito menos vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida individual. E cada um de nós somos diferentes, né? Sempre um dos comentários que as gestantes fazem no pré-natal, e obviamente aquelas que são mães pela segunda, terceira vez, mas da outra gestação eu não sentia assim, da outra gestação não era assim. O outro dia consultou comigo uma senhora que levou os seus 2 filhos de 8 anos e gêmeos, mas diferentes em todos os sentidos, até estatura, peso, caráter, e ela mesma dizia, são gêmeos, mas são diferentes. Todos nós temos a nossa individualidade, e, portanto, a vontade de Deus para a minha vida é diferente da vontade de Deus para a vida do Ney, para a vida da Luana, para a vida do Heitor, para a vida da dona Vilce, e assim vai, para cada um de nós. Deus tem a sua vontade e seu projeto para cada um de nós. Só que como que eu vou descobrir, como que eu vou saber isso? Única e exclusivamente através do estudo da palavra de Deus. E por último, esperar. Se Deus não responder imediatamente, e nem sempre isso acontece, eu devo esperar em Deus. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Muito bonito esse versículo do Salmo 62:5. Esperar em Deus. Em quem a gente espera? Espera em pessoas, seja patrão, seja alguém superior a nós, que vai nos dar uma esperança de trabalho, ou não sei. Mas nós não devemos esperar, claro, a gente tem que se relacionar de uma maneira educada, como cristão, com outras pessoas, seja com meu chefe, seja com o coordenador da unidade de saúde onde
exerço a minha profissão, seja como, enfim, secretário de saúde, eu devo respeitar, devo acatar as ordens, mas a minha esperança sempre vai estar em Deus. E não devemos desanimar. Quanto tempo a gente precisa orar pela salvação de uma pessoa? Eu lembro que em casa a gente orou mais de 20 anos pela salvação da minha avó, dos meus avós, e graças a Deus eles se converteram. O Ney também, pelo seu próprio pai, muitos e muitos anos, até ele se converter antes de ser chamado por Deus. Então a gente não pode desanimar, a gente tem que esperar em Deus. E é dele que virá, dele que vem a nossa esperança. Bom, e algumas orientações que a palavra de Deus são muito claras. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Isso não diz somente respeito a casamento, mas sim a sociedade seja de trabalho, enfim, outro tipo de sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Eu devo buscar a minha sociedade com cristãos. Eu devo buscar sempre fazer, se for algum tipo de empreendimento, buscar sempre a companhia dos irmãos. Mas a palavra de Deus ela é muito clara e não justamente fazer sociedade, principalmente com pessoas que não têm Deus e o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando à sua maneira de viver. Eu lembro muito bem de um presbítero lá no Paraguai que sempre nos ajudou, tanto a minha mãe quanto o meu irmão. Ele esteve, juntamente com a esposa dele, esteve perto de nós, ajudando no nosso crescimento espiritual, e isso fez uma diferença tremenda. Mas aqui não só envolve pessoas que exercem o cargo de presbítero, mas sim alguma pessoa espiritual que discipulou você, que tem uma experiência, um traquejo na vida espiritual. É fundamental, quando você tiver alguma dúvida, converse com ele, peça uma orientação, veja qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, e busque a orientação de pessoas que são maduras espiritualmente, e que são pessoas espirituais, porque já tiveram as suas próprias experiências com Deus. E essas pessoas que são espirituais podem te orientar, podem te ajudar em determinadas decisões que você venha a tomar na sua própria vida. O apóstolo Paulo disse para Agripa, quando ele estava preso e indo, antes de ser direcionado para Roma, e depois de ele ter contado o seu testemunho, ele disse: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão espiritual. Você e eu temos sido obedientes àquilo que Deus colocou para nós como ministério aqui nessa terra? Qual é o ministério que Deus colocou para você? Qual? Qual é o seu dom? É evangelismo? É ensino bíblico? É dom de misericórdia? É ofertar? Qual é o dom que Deus te deu? Você está exercendo esse dom? Você está sendo obediente à sua visão, àquilo que Deus determinou para você? Eu não sei ainda. Então, corra atrás. A palavra de Deus, ela fala claramente, e Deus colocou dentro de nós dons espirituais para nós seguirmos e realizarmos a vontade dele e exercermos o nosso ministério aqui na terra. Então, é fundamental que nós não sejamos desobedientes à visão espiritual. Na Coreia do Norte, sob o regime de um anterior desse, que hoje é presidente da Coreia, Kim Il-sung, os crentes foram colocados numa rua para serem atropelados por tratores. Imagine só.
milhares de cristãos foram esmagados porque recusaram renunciar à sua fé. Fizeram a vontade de Deus. E seus restos mortais ainda foram utilizados no calçamento de ruas em cidades vizinhas. Hoje, existem mais de 200 mil descendentes cristãos destes que foram esmagados. Hoje, vivendo sob o regime do filho de Esquim, e eles oram para que sejam fiéis à vontade de Deus. Eles não oram para que termine a perseguição aos cristãos. Eles oram para continuarem fiéis. É justamente isto que o apóstolo Paulo fez. Estes cristãos não foram desobedientes à visão celestial, né? Vários cristãos morreram e continuam morrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E terminando nessa noite, o apóstolo Paulo fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que eu tenho de mais precioso na minha vida? E olha, nada pode ser mais precioso na minha vida do que fazer a vontade de Deus. A minha esposa não pode ser mais importante do que o meu ministério e o meu compromisso com Deus. Os meus filhos não podem ser mais importantes. Quem é mais importante, a pessoa mais importante na minha vida, com certeza é Deus. E um dia eu renderei contas diante dele. E eu devo cumprir esse ministério que ele me passou com alegria. Porque eu recebi dele. E para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. As demais pessoas têm que notar em mim que quem faz a diferença na minha vida é o Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus espera de cada um de nós. E como o apóstolo Paulo disse para Timóteo na sua segunda carta, antes dele morrer, ele disse: combati o bom combate, corri, acabei a carreira. Eu fui fiel, e o apóstolo Paulo foi fiel até o último dia da vida dele. Que nós possamos pensar como está a nossa vida diante de Deus. Estamos fazendo a vontade dele ou a minha vontade? Em todos os aspectos da minha vida. Espiritual, secular, emocional, psicológico. Eu tenho que colocar tudo isso, entregar tudo isso debaixo da vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.